São 9h10 da manhã, no Jornal Gente nós estamos recebendo aqui para conversar conosco o professor da Faculdade de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Daniel Vargas, que é um especialista em assuntos ligados ao meio ambiente, ao agronegócio, para que ele possa trazer algumas das expectativas que há para essa viagem do presidente Lula com uma comitiva para a Ásia. Professor Daniel Vargas, o que deve sair desses encontros? As expectativas são boas para o agronegócio brasileiro? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Um prazer voltar a falar com vocês. Olha, Pedro, a Índia é a nova China. Nos últimos anos, o país cresceu entre 7% e 9%. A China, 4% e 5%. A Índia tem a maior população do mundo, ultrapassou a China nos últimos anos e tende a crescer ainda mais. É um país que tem uma classe média emergente, que vai consumir mais bens e que ainda tem uma relação comercial com o Brasil muito tímida. No ano passado, por exemplo, o nosso fluxo comercial com a Índia foi de 15 bilhões de dólares. Para ter um contraste, com a China, 171 bilhões de dólares, ou seja, mais de 10 vezes mais. O que significa que tem ali na Índia um enorme espaço para novas relações comerciais e também estratégicas com o Brasil. E nessa visita da delegação brasileira lá, eu creio que existem 3 agendas que normalmente fazem parte dessas viagens, que levam delegações imensas, vários ministros, empresários. A primeira é uma agenda light, quase que de rotina. O presidente Lula participa de uma cúpula de inteligência artificial, vão ter trocas de experiências, debates sobre fake news, uma espécie de rotina de governo e sinalização política para dizer estamos trabalhando. Mas aí tem uma agenda comercial, em que o caixeiro viajante vai fazer negócios. E aqui tem a oportunidade da gente conseguir reduzir tarifas para vender mais frango, abrir espaços para vender algodão, semente, óleo de soja, vários produtos que a Índia tende a ter mais demanda no futuro. E a terceira agenda, que talvez seja a mais estratégica e relevante no momento que a gente vive. É uma agenda estratégica, que olha para o futuro. E aqui o tema-chave vão ser os materiais críticos e as terras raras. A Índia, como todo mundo, tem uma demanda crescente nesses produtos e a gente sabe que o Brasil é uma fonte enorme de materiais críticos que podem ser explorados e pode entrar nesse jogo. Aliás, a empresa indiana acabou de anunciar um investimento de mais de 200 milhões de reais na Companhia Brasileira de Lítio, que é um desses produtos raros, um material fundamental para a transição energética. Então tem um espaço para muitas trocas, colaborações, e eu espero que o Brasil se acerque, se aproxime de quem vai crescer no futuro, e a Índia certamente será uma dessas potências do amanhã. Então, professor, muito bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa. A impressão que dá é que o presidente Lula, o governo brasileiro, faria melhor negócio na China se trouxesse de lá a experiência, da Índia, se trouxesse da Índia, né, os ensinamentos com relação, por exemplo, ao tratamento que o Estado indiano concede ao setor produtivo, né, os estímulos à produção. E também a relação muito mais, como é que eu diria, desembaraçadas entre trabalhadores e empregadores. É um país que estimula a produção, é um país que não tenta inviabilizar a produção, como acontece aqui no Brasil, com uma taxação de mais de 40%, que faz com que simplesmente as pessoas desistam, né, os investidores desistam de investir aqui no nosso país. Você não acha, não? Acha que o que a Índia tem de melhor para oferecer ao Brasil é a sua própria experiência, o seu próprio jeito de governar? Olha, Cláudio, eu acho que essa visita à Índia pode revelar os paradoxos da própria posição brasileira na sua relação com o mundo e na maneira como o mercado funciona internamente. Porque veja a Índia sabe a posição que quer ocupar no planeta. O mundo busca uma alternativa à China para ser um hub industrial, democrático, crescente. E a Índia se posiciona desse modo. A expressão que eles usam é: nós seremos a China 2.0. Em outras palavras, você pode vir aqui, aproveitar uma mão de obra que hoje é muito mais barata que a própria mão de obra chinesa, um país que cresce mais do que a China, onde você vai poder produzir, diminuir a sua dependência e vulnerabilidade da importação de bens fabris do meu concorrente asiático,
ao mesmo tempo em que terá uma abertura democrática para o diálogo e para o crescimento. Venha para a Índia e aqui nós oferecemos tudo isso para vocês. Como é que o Brasil faz? É completamente diferente. Porque a gente viaja o mundo e diz: temos enormes recursos em terras raras e também em potencial para a geração e venda de bens alimentícios. A gente olha aqui dentro, o Supremo Tribunal Federal acabou de tomar uma decisão no marco temporal que basicamente concede uma licença, um sabático para o direito de propriedade entre nós. Durante os próximos 10 anos, segundo a decisão do Supremo tomada no final do ano passado, qualquer pedaço de terra no Brasil pode ser desapropriado, desde que um laudo antropológico identifique a presença indígena em algum momento naquele território. Qual investidor que fará um aporte de recursos numa área dessas sem ter uma segurança de que terá a propriedade segura da sua terra nos próximos 10 anos? Nós aprovamos um marco do licenciamento ambiental e já tem 3 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo, propostas por parceiros aliados do governo que buscam um terceiro turno. Perderam no Congresso, querem disputar na Justiça. Agora imagine, quando o Código Florestal foi aprovado, em 2012, as ações no Supremo demoraram 11 anos para transitar em julgado. Ou seja, nós temos aqui uma tendência de muitos anos de questionamento, em que ninguém sabe qual é a regra que vale para autorizar o empreendimento industrial, por exemplo, em uma fonte, em uma área de terras raras. Nós temos o debate sobre a moratória. E a Advocacia Geral da União, o braço do governo, defende que o protocolo das ONGs deve valer mais que a lei federal brasileira. Então, nem o governo brasileiro acredita e defende a segurança e a propriedade no Brasil. Como que nós vamos convencer o mundo a fazer um aporte de investimento para nos desenvolver aqui? A Índia sabe a posição que quer ocupar no futuro. Ela quer ser o centro estratégico do desenvolvimento do amanhã. E o Brasil? Professor Daniel Vargas, professor de Direito e Economia da Fundação Getúlio Vargas. Professor, em que momento e principalmente como a Índia virou essa chave, né? Porque durante tanto tempo esse país asiático era visto ali como uma fonte de problemas. E não que eles tenham sido 100% resolvidos, é claro. Ainda há muitos problemas sociais, problemas de infraestrutura, de saneamento. Agora, a gente tem visto, como o senhor citou, a Índia crescer o seu PIB a níveis chineses, aquela China de 15, 20 anos atrás, não é? Hoje a China parece que já chegou cada vez mais ali, perto de uma estabilidade ainda num nível alto, maior que o Brasil, mas não cresce mais 10, 12%, como cresceu. Como e em que momento a Índia conseguiu virar essa chavinha? Olha, Thaís, esse é um movimento que vem avançando ao longo dos anos, mas que teve um passo fundamental com a eleição do atual presidente Modi, um liberal que abraçou um conjunto de reformas internas para promover o mercado, ao mesmo tempo em que se posicionou num momento muito delicado do mundo como um país que oferece aquilo que o mundo mais precisa. Veja, para dentro de casa, uma série de reformas estimulou a produção, o investimento, a tecnologia, o comércio. Por exemplo, Modi costuma utilizar muitas vezes, agora não muito mais, mas a expressão de que o que ele deseja é fazer a Índia great again, utilizando essa expressão típica do governo Trump. E para isso, começou a dinamizar a economia indiana, oferecendo o que acontece no país, sua rota de crescimento, como oportunidade para atender a demanda mundial de reduzir a sua dependência e vulnerabilidade de bens chineses. A Índia se tornou, ou melhor, a China se tornou, a gente sabe, a grande fábrica do mundo ao longo dos últimos anos. Mas ao acontecer isso, o mundo também passou a ver o comércio com a China como algo delicado e muitas vezes perigoso. Veja alguns exemplos. A Lituânia, há alguns anos, decidiu autorizar a criação de uma representação diplomática de Taiwan lá na sua capital, Vilnius. O que a China fez? Retaliou proibindo multinacionais chinesas de comprarem quaisquer insumos da Lituânia. O Japão entrou numa altercação com a China em relação a tráfico marítimo no Mar do Oriente. Eles têm uma disputa de uma ilha por lá. O que a China fez? Proibiu a exportação de minerais críticos de que a indústria japonesa automobilística e de tecnologia depende. Donald Trump ameaçou colocar 100% de tarifa na China nessas idas e vindas dos últimos anos. A China aumentou o controle sobre exportação de materiais críticos fundamentais para os Estados Unidos. O que significa que o mundo, especialmente a Europa, os Estados Unidos e o Ocidente, começou a se perguntar se essa dependência comercial da China
era de fato segura ou se seria necessário diversificar. E aqui, as reformas internas da Índia se aliaram à estratégia nacional de se posicionar como alternativa para o planeta. E é nesse momento em que o que se faz dentro de casa se casa com aquilo que o mundo precisa. A Índia quer se abrir nos seus termos e, ao fazer isso, crescer, e agora tudo indica será a China do futuro. Professor Daniel Vargas, como é que o Brasil está tratando o acordo Mercosul-União Europeia? Na sua avaliação, nós estamos caminhando de alguma forma aqui para as etapas que precisam ser vencidas internamente para que isso tudo, né, que foi anunciado, saia do papel? Os países estão se mobilizando. Como é que está a mobilização por aqui? Olha, Pedro, esse tema é fundamental, porque eu creio que nesse momento existe um debate muito importante no Brasil sobre em que medida e em que termos esse acordo é verdadeiramente vantajoso para nós. É claro que o Brasil é um país muito fechado, precisa se abrir. Abrir-se para essa conexão comercial com a Europa seria um passo importante. Mas o que tem acontecido ao longo dos últimos meses é uma mudança nos termos dessa parceria comercial. No início, o acordo era: nós vamos nos integrar, cada um vai vencer nas suas vantagens comparativas, por assim dizer. Vamos vender mais produtos alimentícios, onde temos vantagens para a Europa, e a Europa venderá mais produtos industriais, ambos vamos ganhar, aprender um com o outro e nos desenvolver. Mas o que a Europa fez? Primeiro, estabeleceu cotas para a importação de bens agrícolas. Em muitos casos, essas cotas são inferiores àquilo que o Brasil já vende para lá. Não bastasse, o Parlamento Europeu aprovou na semana passada uma lei especial de salvaguardas, que diz o seguinte: se o fluxo comercial de bens brasileiros para a Europa aumentar em volume em mais de 5% ou em preço no mesmo percentual, a Europa tem o direito de ter uma suspensão tarifária, quase que automática. Imagine um exemplo: um produtor de beterraba do sul da Áustria diz que o preço do açúcar no supermercado caiu de uns 50 euros para 1,43, mais de 5%. Mobiliza a Comissão Europeia, suspende as tarifas. O que eu quero dizer, Pedro? Se a gente esperava no passado um acordo verdadeiramente aberto de livre comércio, um casamento em que ambos os lados abrem parte da sua personalidade para crescer juntos, o que nós estamos vendo agora é uma espécie de imposição. A Europa diz: eu aceito um casamento aberto, que vai ser do meu jeito. E o meu jeito significa que eu vou estabelecer limites, eu vou te monitorar em qualquer momento que eles não estiverem satisfeitos com a nossa relação, eu vou mudar os termos do relacionamento. O Parlamento brasileiro tem agora, na próxima semana, a expectativa de discutir, quem sabe aprovar esse acordo. Ele tem a prerrogativa de, ao fazer isso, também definir limites. Limites para a interpretação do que nós estamos concordando e também limites que podem orientar o executivo sobre a possibilidade de retaliar, de renegociar, de reagir ao que a Europa está decidindo. Mas verdade seja dita, é que o resumo: não está claro hoje em que medida esse acordo é tão vantajoso para nós. Esse é o professor Daniel Vargas trazendo para a gente aí considerações, então, a respeito dessa questão, né, envolvendo a viagem do presidente Lula para a Ásia e também desse acordo da União Europeia com o Mercosul. Professor Daniel, sempre bom ouvi-lo aqui no Jornal Gente. Até uma próxima oportunidade aí, uma boa quarta-feira de cinzas. Prazer é todo meu, Pedro. Um abraço a todos, um bom feriado para vocês. Lembrando quem está nos acompanhando aqui que a Sônia Blota não está conosco hoje porque a Sônia está deslocada para a cobertura dessa viagem internacional, né, Thaís? É verdade. De amanhã, direto da Índia, a Sônia Blota conosco aqui na bancada do Jornal Gente, trazendo essas informações sobre a viagem oficial do presidente da República e também dos muitos empresários que costumam acompanhar essas viagens e que vão ali tentar criar uma nova forma de contato comercial com a Índia. Pedro, o que o professor Daniel Vargas falava agora é muito relevante. Muitos países se perguntam hoje se essa dependência tão alta do comércio com a China é ou não compensadora. Às vezes o país não escolhe isso, né? O fato é que no Brasil, a China, que há 15 anos, por exemplo, ocupava uma fatia mínima das nossas exportações, hoje ocupa a maior parte delas em alguns setores,
quase ali 70%, 80%, ou seja, qualquer espirro na China pode provocar um tsunami aqui no nosso país. Jornal Gente segue no ar. A partir de agora, na Rádio Bandeirantes, tem mais notícias chegando para você na Band News TV com o Radar.